Maravilha. Então, começando aqui oficialmente essa live da SBM sobre pontos periódicos, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que me foi dada pela SBM de poder fazer discutir um pouco sobre esse tema, que é um tema tão central na área de sistemas dinâmicos, tá? Foi até engraçado como o convite veio, porque a SBM estava planejando fazer essas lives sobre as áreas de matemática e eu recebi um convite dizendo para eu participar dessas lives sobre as áreas, porém, sobre a minha área de pesquisa, que era a probabilidade. Então, quando eu recebi, eu fiquei lisonjeado pelo convite, mas comuniquei que talvez tivesse havido uma pequena confusão entre áreas, que na verdade a minha área era de sistemas dinâmicos. E aí eles, para continuarem incluindo e fazendo me fazendo participar dessa série de lives, eles me convidaram para falar sobre tópicos, qualquer tópico que eu achasse interessante. E a partir disso eu decidi escolher esse tópico sobre pontos periódicos, porque ao mesmo tempo ele é simples o suficiente de explicar o básico, e com ele você pode ir tão profundo na matemática quanto você pode pensar. Então eu vou falar sobre vários resultados e todos esses resultados foram selecionados pensando em contemplar toda a gama diferente da audiência que pode estar presente aqui, desde os alunos de iniciação científica e até mesmo aqueles que só têm uma curiosidade pela matemática, são apaixonados pela matemática, quanto aqueles que são especialistas na área de sistemas dinâmicos. Tá bom? Ok, então, depois desse agradecimento, eu também gostaria de mencionar que hoje, por coincidência, é um dia bastante especial, porque foi também lançado um livro do qual eu sou um dos coautores pela própria SBM. A SBM lançou esse livro aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é o livro Treinamento Olímpico, que foi feito em colaboração com 4 amigos, que são o Bruno Holanda, o Carlos Augusto Ribeiro, o Cícero Thiago Magalhães e o Samuel Barbosa. E ele foi lançado hoje, então ele já está disponível na loja da SBM. E o tópico do livro, na verdade, ele é uma compilação dos treinamentos que foram feitos para a seleção da equipe brasileira na Olimpíada de Matemática do Cone Sul nos anos de 2007 e 2008. Ele tem todas as listas e os testes que foram aplicados durante o processo, com todas as soluções, incluindo soluções, a maioria das soluções, de fato, são soluções motivadas pelas soluções dos alunos, e aí foi dada uma maneira mais educativa de explicar essas soluções. E ao fim do livro, nós também colocamos vários materiais teóricos. Então, eu considero que esse seja um livro muito interessante para uma grande gama da comunidade matemática, desde aqueles alunos e professores que estão começando, dando os primeiros passos em Olimpíada, até aqueles que já estão no ensino médio, porque existem problemas de grande dificuldade também nesse livro. Ok, então voltando para o tema principal, feito o merchandising, a gente vai agora falar sobre matemática, né? Então, o título da minha live / palestra é Pontos Periódicos, para que, como e quantos. Até algumas pessoas fizeram uma paródia dizendo que parecia um episódio do Globo Repórter, o Sérgio Chapelin falando pontos periódicos, para que, como e quantos. Então, e vai ser mais ou menos isso. Então, eu gostaria de começar
relembrando para vocês qual é o contexto de sistemas dinâmicos. Em sistemas dinâmicos, como o próprio nome diz, nós estamos interessados em entender a dinâmica de sistemas. Sistemas que são matemáticos ou que são modelos matemáticos que muitas vezes têm uma origem física ou uma origem biológica ou uma origem da economia e vai por aí. E do ponto de vista matemático, existem dois objetos, que na verdade é só um objeto, principais para fazer esse estudo. Você tem uma função. Então aqui todo mundo aprendeu no ensino médio o que é uma função. É uma maneira de associar a um ponto de um domínio um outro ponto de um contradomínio. E no caso de sistemas dinâmicos, domínio e contradomínio são os mesmos. Então, se você tem uma função desse jeito, que é um ponto do domínio, associa um outro ponto do próprio domínio, já que o domínio e contradomínio são os mesmos, você pode pegar essa imagem e aplicar de novo a função, associar de novo a função. O que nós estamos acostumados a relembrar no colégio como F bola F. Então, é justamente F bola F, é pegar essa função e aplicar um ponto duas vezes. Aponta uma, aplica uma vez, aplica outra vez e pronto. Só que você pode fazer isso tantas vezes quanto você quiser. Você pode fazer F bola F bola F, F bola F bola F bola F e vai por aí. E nos sistemas dinâmicos, o nosso objetivo principal é tentar entender exatamente o comportamento dessas iterações sucessivas ao longo de mais e mais iterações. Então, você pode até já ter ouvido alguém falar que a área de sistemas dinâmicos é a área que trata F bola F bola F bola F bola F, quando essa quantidade de bolas vai para infinito. Eu vou chamar esse F bola F bola F bola F, quando eu fizer N vezes, eu vou chamar de F elevado a N, tá? E um ponto periódico nada mais é do que um ponto que, quando você faz esse F elevado a N, ele retorna exatamente para onde ele começou. Então, a figura... Um ponto periódico é um ponto que começa ali naquele X, e aí ele passeia um pouco, F de X, F2 de X, e vai por aí, até retornar exatamente para o ponto X. Então, um ponto periódico é um ponto X que satisfaz F elevado a N de X igual a X, tá? E quando esse N ele é o menor natural que satisfaz essa igualdade aqui, esse N é chamado de período do ponto periódico. Então, do ponto de vista formal, é muito simples você definir o que é um ponto periódico. E a pergunta natural, que nós vamos tentar discutir um pouco hoje, é justamente como esses pontos periódicos aparecem, para que eles servem na área de sistemas dinâmicos e quantos desses pontos periódicos nós vamos ter, a depender das características dos sistemas dinâmicos em particulares que nós estamos interessados. Tá bom? Ok. Então, eu devo dizer que vou começar a discutir agora o para quê, e eu devo dizer, relembrar aos que já sabem e falar aos que não sabem, que a origem da área de sistemas dinâmicos e de uma área irmã, que é chamada teoria ergódica, foi no final do século XIX e no começo do século XX, justamente por motivações físicas. Eram basicamente dois problemas principais, que eu vou, de fato, os problemas que eu vou mencionar. Um deles é a estabilidade do sistema solar, e o outro deles é o problema de mecânica estatística. E no problema de mecânica estatística, você tinha uma situação que você queria entender, os físicos da época queriam entender o comportamento de gases. Então, eu fiz uma figura e você imagina que você tem, dentro de uma sala ou dentro de um retângulo, várias partículas de gás,
e cada uma delas tem uma posição inicial e uma velocidade inicial. E a partir disso você solta essas partículas. O objetivo dos físicos à época, no final do século XIX e começo do século XX, era tentar entender o comportamento assintótico dessas partículas, sabendo que as partículas estavam sujeitas unicamente a colisões elásticas entre si e colisões elásticas com as paredes do recipiente aos quais elas estão contidas. Isso, de fato, foi o que deu origem ao que a gente conhece como a conjecturas ergódicas de Boltzmann, mas isso é um outro tema que eu não vou mencionar hoje. E eu só queria relembrar a vocês que a origem das nossas áreas, sistemas dinâmicos e teoria ergódica, vieram exatamente dessas perguntas sobre dinâmica de gases e também sobre a estabilidade do sistema solar. Tá ok? Maravilha. Volta para mim? Pronto. Então, o que era acreditado na época? Na época era acreditado que todas as possíveis configurações desse sistema físico iriam acontecer ao longo do tempo. Independente de onde você colocasse as partículas de gases e as velocidades que elas tinham inicialmente, todas as possíveis configurações, obviamente sujeito às condições básicas de conservação de energia, iriam acontecer. Isso veio a não ser verdadeiro, mas eu quero tomar isso como ponto de partida e tentar, ao invés de tentar entender esse sistema de uma maneira muito complicada, tentar simplificar. E o movimento, o comportamento mais simples que nós teríamos nesse sistema eram se todas as partículas, depois de um mesmo tempo, retornassem cada uma delas para o mesmo lugar em que ela começou e com a mesma direção de velocidade em que ela começou. E isso seria justamente dizer que esse sistema de gases teria um comportamento periódico, dadas essas velocidades iniciais particulares. Tá? Então, o modelo mais simples para você entender os modelos mais complicados seria primeiro tentar entender as condições iniciais que dariam um comportamento periódico, em que todas as partículas de gás voltam para o mesmo lugar com a mesma velocidade vetorial. Ok. Pessoal, eu só gostaria de lembrar que essa live vai ter no máximo 1 hora, tá? Porque o aplicativo ele cai depois de 1 hora. E eu gostaria de solicitar que vocês fizessem perguntas toda vez que vocês não estiverem entendendo alguma coisa, de modo que a gente possa fazer algo bem mais interativo. Tudo bem? Ok. Então, voltando para essa situação mais simples, pode ser que nem todos os comportamentos tenham esse caráter periódico. Então, naturalmente, você, ao invés de tentar olhar para os comportamentos que sempre têm esse caráter periódico, você pode, então, passar a se interessar em entender o sistema tentando olhar primeiro esses comportamentos periódicos e, a partir deles, tentar descrever todos os outros possíveis comportamentos a partir desses comportamentos periódicos. Isso é o que eu gosto de dizer, que os comportamentos periódicos, os pontos periódicos, eles, em muitos contextos, eles podem servir como uma espécie de esqueleto da sua dinâmica. E esqueleto no sentido de que todos os outros comportamentos não periódicos, eles, de certa maneira, estão relacionados, estão próximos desses comportamentos periódicos. Então, se você tem um sistema que satisfaz isso, entender os pontos periódicos acaba sendo um passo muito importante para entender o sistema de uma maneira geral.
Tá bom? E aí, para quem já fez algum curso de análise ou análise no RN, a gente já viu, vocês já devem ter visto o que é chamado de função altura. Você pode, por exemplo, pegar um toro, colocar ele em pé e medir a altura que um ponto tem de um plano na base. Essa função, que é chamada de função altura ou função gradiente, ou um campo gradiente, ela induz uma dinâmica que, de fato, satisfaz essa situação que eu disse anteriormente. Que os pontos, não só os pontos periódicos, mas os pontos fixos dessa transformação, desse campo vetorial, vão, de certa forma, descrever todos os outros possíveis movimentos de pontos. Então, a figura que eu fiz talvez não esteja tão elucidativa. Então, imagine que isso aqui em azul é o nosso toro. Aqui no meio está o buraco do toro. E aí, essas bolinhas vermelhas, esses pontos vermelhos, seriam os pontos críticos dessa função altura que está desenhada aqui do lado esquerdo. E, de certo modo, esses pontos fixos, eles descrevem todas as trajetórias com respeito a esse campo vetorial dado pela função altura, tá? Isso aqui, na matemática, é um exemplo clássico de função de Morse, e foi a partir disso que, de fato, foi criada toda uma teoria que hoje em dia é chamada de teoria de Morse. A ideia da teoria de Morse é descrever a topologia de variedades ou de superfícies a partir de funções genéricas que têm propriedades parecidas com essa que a função altura tem. Beleza? E mais geralmente, foi criado um conceito pelo matemático americano Steve Smale, no final da década de 60, que é o conceito que acabou levando tanto o nome do Morse, pela motivação que o Smale teve, quanto o nome do Smale. E isso são chamados os sistemas Morse-Smale. Do ponto de vista da dinâmica moderna, esses sistemas Morse-Smale são os sistemas mais simples de se estudar, porque, de fato, você tem uma quantidade finita de tais pontos periódicos e todos os outros pontos têm um comportamento atrelado a esses pontos periódicos. Exatamente do jeito que eu falei que os pontos periódicos serviam como um esqueleto para entender toda a dinâmica, para entender globalmente a dinâmica que você está interessado, tá? Eu vou mais lá no final da live até relacionar essa teoria de Morse com uma teoria mais recente que foi criada no final da década de 80, que é chamada de homologia de Floer, e tem a ver com os estudos que se fazem em geometria simplética e, incidentalmente, também em dinâmica simplética. Alguma pergunta até agora? Podem fazer perguntas. Eu tenho um assessor para selecionar as minhas perguntas, o Tiago, da SBM. Eu gostaria até de agradecer ao Tiago por isso, que ele se predispôs a ficar fazendo uma filtragem das perguntas que podem surgir ao longo da live. Então, não se acanhem, tá? Inclusive, os meus amigos que eu chamei basicamente aqui um pau de arara virtual para congregar as pessoas nessa live e fazer com que esse tema seja um pouco mais popularizado. Ok. Então, essa foi basicamente a motivação que eu tentei dar para vocês de para que estudar pontos periódicos. Se você já estiver entendendo isso, eu fico feliz porque você entendeu 1/3 da live, tá? Então, quando amanhã alguém perguntar para que estudar pontos periódicos, você fala, os pontos periódicos, em muitos casos, eles servem como um esqueleto da dinâmica em geral e eles são muito fáceis, em geral, de descrever sua própria dinâmica. Então, são duas coisas. Eles são fáceis de descrever e, muitas vezes, eles formam um esqueleto de toda a dinâmica. Ok. O Edu
V. Sodré perguntou se a teoria de Nidin ainda é um tópico muito relevante quando você fala de pontos fixos e pontos periódicos. De fato, eu vou falar aqui um pouco sobre a dinâmica unidimensional daqui a pouco, e é nesse contexto que a teoria de Nidin ela é muito consagrada já. Já se sabe muita coisa a partir dela. Eu, na minha opinião, não sei se os outros matemáticos da área compartilham dessa opinião, mas eu acredito que a teoria de Nidin, muita gente tem tentado fazer generalizações da teoria de Nidin em dimensão 2. E caso isso seja feito com sucesso, eu acredito que ela vá ressurgir como tópico de pesquisa ainda mais relevante do que ela já é. Então, eu diria que a minha resposta é que sim, que a teoria de Nidin ainda é um tópico relevante, tá? Embora os resultados parciais da teoria de Nidin em dimensão maior ainda não são tão satisfatórios quanto os resultados em dimensão 1. Ok, pessoal. Então, vamos para a parte 2, que é a parte de como. Como os pontos periódicos surgem, ou como gerar pontos periódicos. E eu escolhi a dedo alguns exemplos bem simples de sistemas dinâmicos para a gente entender mais fácil. E o exemplo mais simples que eu pude imaginar é o exemplo de bilhares. Então, todo mundo aqui já jogou o jogo de bilhares. E no jogo de bilhares, eu gostaria que vocês imaginassem um jogo de bilhar bem mais fácil. É um jogo em que você continua tendo a mesa retangular, mas sem caçapa, e que você só tem uma bola. E você bate na bola e ela segue um movimento retilíneo. E quando ela encontra a parede dessa mesa de bilhar, ela é refletida de maneira especular. Relembrando que maneira especular é a maneira que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, e a única hipótese que nós fazemos aqui é que não há atrito entre a bola e a mesa. De modo que se a velocidade inicial da bola é 1, ela vai ser 1 para sempre. Tá? Também não há troca de energia entre a bola e as paredes da mesa. Então você bateu, a bola bate numa parede, reflete especularmente, segue retilineamente até bater na próxima parede e vai fazendo esse movimento de batidas. Mas eu quero que vocês imaginem agora que a nossa mesa de bilhar não é quadrangular. Ela é triangular. Então, eu desenhei aqui um bilhar triangular. Tem aqui um ponto. Aqui é o ponto inicial que a bola é batida. Ela é refletida especularmente na parede do bilhar, segue, é refletida especularmente novamente e assim ela continua. Pergunta: o que seria um ponto periódico nesse modelo? Bem, eu mesmo vou dar a resposta antes de vocês responderem. E observe que para você ter uma trajetória periódica, você tanto precisa voltar para o mesmo ponto em que você partiu, como você, quando retorna, você precisa retornar seguindo exatamente a mesma direção em que você iniciou. Então, aqui você tem duas igualdades que são requeridas para ter essa trajetória periódica. Os pontos, depois de um tempo, têm que coincidir e as direções do movimento têm que coincidir. Porque aí sim, a bola vai ficar fazendo esse mesmo movimento até o infinito. Tá bom? Então, relembrem que no bilhar, um ponto periódico não é apenas voltar para a mesma posição inicial. Você tem que voltar para a mesma posição inicial com a mesma direção de movimento. Beleza. Tá.
Foi feita mais uma pergunta que eu gostaria de responder antes de seguir. Se pontos periódicos podem aparecer em tópicos de matemática do ensino médio. Eu acredito que sim. Até porque no ensino médio nós estamos, mais geralmente, nós estudamos funções lineares e funções quadráticas, que para períodos pequenos é possível calcular esses pontos periódicos a partir da resolução de uma equação. Então, imagine que você tem uma equação quadrática e quando você faz f bola f dela, você pode até checar, isso dá uma equação de grau 4. E se essa equação de grau 4 for o que a gente conhece como uma equação biquadrada, nós podemos achar suas soluções. Então, é uma maneira até interessante de relacionar, de entender dois conceitos de ensino médio. O primeiro sendo a composição de funções e o segundo sendo a resolução de equações biquadráticas, tá? Você poderia também fazer com a função seno e cosseno. Porém, a função seno e cosseno, como elas não têm uma expressão polinomial simples, isso acaba sendo um pouco mais complicado, tá? Então, eu não consigo imaginar agora uma questão, uma maneira de abordar esse tema que seja simples o suficiente. Ok, pessoal. Então, vamos retornar. Como sempre, vocês podem fazer quantas perguntas quiserem. Eu me resguardo ao direito, se eu não gostar da pergunta, não responder, mas eu vou tentar responder todas. Então, relembrando que nós estávamos tratando de tentar entender como os pontos periódicos apareciam e eu estava aqui lidando com um bilhar triangular. E a pergunta mais fácil é: será que existe um ponto periódico nesse bilhar triangular? Bem, a resposta é depende, pelo menos até agora. Depende de quê? Depende se os ângulos, se esse triângulo é acutângulo ou não. Então, em geometria plana, nós aprendemos um nome que é o chamado triângulo órtico. E o que é o triângulo órtico? O triângulo órtico é o triângulo formado pelos pés das alturas relativas aos lados. Nesse caso aí, a gente tem esse triângulo em verde. E se esse triângulo for acutângulo, o triângulo azul for acutângulo, então o triângulo órtico é um triângulo que está dentro do triângulo acutângulo e é uma propriedade dele que ele é uma trajetória fechada, um ponto periódico do nosso bilhar. Por quê? Porque você pode checar por geometria plana que, de fato, esse ângulo de incidência é igual a esse ângulo de reflexão, tanto nesse ponto, quanto nesse ponto, quanto nesse ponto. Então, se você começar aqui com essa direção, desse lado do triângulo órtico, você vai vir, vai refletir, vai seguir esse lado, vai refletir, vai seguir esse lado e vai fechar, vai refletir de novo e vai fechar um ponto periódico. Então, a resposta para triângulos acutângulos é muito simples. Sim, sempre existem pontos periódicos. Porém, a resposta para triângulos obtusângulos ainda está em aberto, por incrível que pareça. Por quê? Se o triângulo for obtusângulo, o seu triângulo órtico ele não está totalmente contido dentro do triângulo original. Então, ele não representa uma trajetória do seu bilhar. Existem resultados parciais nesse sentido, em que um matemático, que se eu não me engano é um matemático americano, provou que se o maior ângulo for até 103 graus, alguma coisa do tipo, então a dita cuja órbita periódica existe, trajetória periódica existe. Porém, se o ângulo obtusângulo é maior do que esse valor, o problema ainda está em aberto, tá? Então, esse problema
com ferramentas matemáticas atuais não é um problema fácil, mas é bom até de eu dizer para vocês, porque muitas vezes nós somos surpreendidos com soluções bem elementares de problemas bem difíceis. Então fica aqui a pergunta: será que triângulos obtusangos possuem, todos os triângulos obtusangos possuem órbitas periódicas? Ok. Então, antes de continuar, deixa eu só dar uma olhada aqui nas perguntas. Tem até um professor, a professora Bia Paixão mencionou que a dissertação de mestrado dela trabalha com os pontos periódicos na função afim por partes para o ensino médio. E isso responde até mais mais fortemente a pergunta que foi feita anteriormente, né, do JNM 2019, que perguntou se esses pontos periódicos poderiam ser utilizados no ensino médio. A professora Bia está dizendo que ela tem aplicações disso para o ensino médio. Maravilha. O Ricardinho Física diz que tem algumas questões de ótica geométrica que precisamos utilizar essa relação do triângulo óptico. Ótimo de saber. De fato, essas motivações da física, elas muitas vezes aparecem em provas de resultados matemáticos. Vou já dizer mais uma aqui sobre esse sentido. A Little Marcos pergunta se todos os pontos periódicos de um triângulo acutângulo estão no triângulo órtico. Eu nunca pensei nisso, mas eu tenho quase toda certeza de que a resposta é não. Você pode encontrar, na verdade eu tenho certeza, a resposta é não. De fato, se todos esses ângulos do seu triângulo acutângulo forem múltiplos racionais de π, então você tem muito mais órbitas periódicas, tá? Isso está relacionado com a área de pesquisa em sistemas dinâmicos, que é a área de superfícies de translação. Por quê? Porque se esses ângulos todos são múltiplos racionais de π, você pode fazer um argumento de desdobramento da sua mesa de bilhar e obter o que é chamado de superfície de translação. E existem resultados muito finos a respeito de órbitas periódicas para tais superfícies de translação. Ótimo, estou adorando as perguntas. Igor Fernandes só botou uns olhos aqui, não perguntou. Ok. Samuel, se você tiver uma questão legal para a gente colocar aqui como desafio, eu digo qual é a questão e a pessoa que resolver a questão ganha um exemplar do livro que foi lançado hoje, o livro Treinamento Olímpico. Ok, então vamos retornar. Nós temos um pouco mais de 20 minutos para finalizar essa live e eu tenho muito mais coisa para falar. Então vou ter que, de certo modo, ou acelerar ou pular algumas coisas que eu estava previsto em falar. Mas retornando para os nossos bilhares, eu gostaria de propor a vocês uma mudança neles. Ao invés de eu considerar triângulos, eu posso considerar qualquer formato na mesa. E, em particular, eu posso considerar um formato que é convexo. Então, isso aqui é o que a gente chama de bilhar convexo. E é natural perguntar também se tais pontos periódicos existem em bilhares convexos. Essa pergunta foi resolvida muito tempo atrás pelo matemático George Birkhoff, acho que foi na década de 20 do século 19, em que ele mostrou que sim, que existem muitas órbitas periódicas aqui. E a motivação dele foi simples, foi considerar uma trajetória que bate uma quantidade fixa de vezes e retorna para cá. E aí, motivado com coisas da física, que é a luz, ela sempre percorre a menor distância, ele identificou, ele analisou esse problema de órbita periódica a partir de um problema que é chamado um problema de minimização. E ele mostrou que quando esse problema de minimização é resolvido, de fato, o que nós obtemos é uma órbita periódica. Então, isso aqui está mais um exemplo de um problema muito simples para um formato convexo, em que
ferramentas interessantes, por exemplo, essas ferramentas de minimização, são utilizadas para construir as órbitas periódicas. Então, isso já deu uma boa ideia de que, quando vocês têm esses bilhares, você pode falar muita coisa sobre as órbitas periódicas. Agora, eu gostaria de dar um passo atrás e considerar o que nós chamamos de sistemas unidimensionais. Então, o que acontece se eu tiver, não esses bilhares, mas eu tiver só uma função definida no intervalo? Por exemplo, como esse aqui. Você tem um intervalo I01 e você tem uma função f que o domínio e o contradomínio, como eu já disse, são os mesmos. Então, f de i está contido em i. Aqui eu desenhei o gráfico dessa função. E uma pergunta natural, como nós estamos nos perguntando já desde as 5 horas, é saber se essas funções possuem pontos periódicos. E aí eu digo a vocês que a pergunta mais fácil seria saber se essa função possui pontos fixos. Um ponto x, tal que f de x igual a x. E a resposta é facilmente sim. E por quê? Bem, aqui eu tenho que fazer uma única hipótese na minha função f, que é assumir que essa função f é uma função contínua. E sendo contínua, eu posso fazer uma simples aplicação do conhecido teorema do valor intermediário para concluir que o ponto fixo existe. Do ponto de vista geométrico, é só entender que se você tem um gráfico que começa aqui desse lado esquerdo e termina aqui desse lado direito, ele tem que cruzar essa reta vertical, que é justamente uma reta que identifica os pontos fixos da função. A função é contínua, então ela não pode pular de um lado para o outro sem passar por essa diagonal separadora. Então, facilmente você pode ver que sim, existem pontos fixos. Porém, é surpreendente que essa simples ideia dada pelo teorema do valor intermediário, ela pode ser extrapolada de uma maneira muito mais potente. E isso tem a ver com o chamado teorema de Charkovsky. O que é o teorema de Charkovsky? Charkovsky foi um matemático ucraniano que, acho que em 1964, provou esse teorema que agora toma o seu nome. E o que foi que ele fez? Ele fez uma coisa, eu acho, belíssima. Ele pegou os números naturais e ele escreveu os números naturais em outra ordem. Então, na ordem de Charkovsky, o maior número é o 3. O segundo maior número é o 5, o terceiro é o 7, e assim todos os ímpares aqui vão aparecendo. Depois ele colocou os outros maiores números, como 6, 10, 14 e vai por aí. Ou seja, ele pegou a primeira linha e multiplicou todos os números por 2, obtendo a segunda linha. Multiplicando por 4, ele obteve a terceira linha. E foi multiplicando tudo. Então, todos os números que têm uma componente ímpar não trivial aparece nessa ordem. Consequentemente, os únicos números que faltam colocar na ordem são as potências de 2. E ele colocou essas potências de 2 aqui, onde a maior potência, quanto maior a potência de 2, maior esse número nessa ordem de Charkovsky que ele bolou. E ele provou o seguinte resultado. No mesmo contexto da nossa figura anterior, ou seja, você tem uma função contínua definida em um intervalo, se a função possui um ponto de período, por exemplo, 14, então ela possui pontos de todos os períodos que aparecem depois do 14 nessa ordem de Charkovsky. Então, se a função tem um ponto de período 14, ela tem um ponto de período 18, ela tem um ponto de período 22 e vai por aí. Ela tem um ponto de período 2 elevado à décima,
ela tem um ponto de período 4, de período 2, de período 1 e tudo. E particular, se ela tem um ponto de período 3, ela tem pontos periódicos de todos os períodos naturais. Isso é surpreendente, porque basta ter um único ponto periódico de período 3 para implicar que todos os pontos ouvindo, respondam sim, porque aqui aparece que a minha conexão caiu repentinamente. Então, eu não sei se nós estamos online agora. Tiago, meu assessor, estamos online? Olá, olá, pessoal. Quem está aí, levanta a mão. Pronto, voltou. Voltamos. Ok, vou até aproveitar para dar uma olhada de novo no chat e ver se existem mais perguntas, tá bom? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. As pessoas dizendo, estou atenta a essa live, muito obrigado. Todos os pontos periódicos, essa eu já respondi. Ok. Qual a importância do teorema de Charkovsky e o teorema de Lee e York para o avanço nos estudos dos sistemas dinâmicos? Professora Bia Paixão fez essa pergunta. Professora, as ferramentas que foram introduzidas pelo Charkovsky são, por si só, surpreendentes, interessantes e podem ser aplicadas em outros contextos, tá? Então, eu acho que o que fica é a ideia e a maneira como ela pode ser aplicada em outras situações. Ok, então, finalizando o teorema de Charkovsky, faltou dizer que essa ordem que o Charkovsky criou, ela também é uma ordem necessária. Ele construiu exemplos em que, por exemplo, uma função tem pontos de período 3, 5, 7 e vai por aí, mas não tem de período 3. Um outro exemplo de uma função que tem pontos de período 7, 9 e 11 vai por aí, mas não tem de período 5 e 3. Então, a ordem ela não é apenas suficiente, como também necessária. Maravilha. Então, isso foi o nosso segundo exemplo, né, de como esses pontos periódicos surgem. E eu devo ressaltar até, para introduzir um novo conceito, que nesse mesmo contexto de funções do intervalo, se existe apenas um ponto periódico, cujo período, o nosso número n, não é uma potência de 2, então automaticamente tem um caos associado ao sistema. E qual é esse caos? Como é que esse caos é mensurado? Esse caos é mensurado por meio de um conceito que vem da teoria da informação, da física, e na década de 60, 50 e 60, entrou na matemática, nos sistemas dinâmicos, por meio da palavra entropia. Então, entropia, Flávia Colares disse que está muito esclarecedor, obrigado, estou dando o meu máximo aqui. Depois eu vou fazer uma enquete para saber quem entendeu os conceitos que eu estou explicando hoje. Mas retornando, entropia é um conceito matemático que permite você medir a complexidade do sistema. E sempre que uma órbita periódica existe com período diferente de uma potência de 2, automaticamente esse sistema, essa função, tem uma entropia positiva. E tendo entropia positiva, automaticamente a quantidade de pontos periódicos é exponencial. Então, a partir de um ponto periódico,
você conclui que existem exponencialmente, uma quantidade exponencial de pontos periódicos, tá? Ok, então, o nosso terceiro exemplo é um exemplo um pouco mais combinatório. É a partir de grafos orientados. Então, um grafo orientado nada mais é do que um conjunto de vértices com arestas orientadas entre eles. E uma maneira muito fácil de representar matematicamente esse grafo orientado é por meio do que nós conhecemos como matriz de adjacência. Essa matriz de adjacência é uma matriz que tem zeros e uns, como vocês podem ver aqui, em que zero representa sempre que há uma aresta, sempre que não há uma aresta, desculpe. E 1 representa sempre quando há uma aresta. Então, por que aqui é zero? Aqui é zero, porque não existe uma aresta partindo do 1 e chegando nele mesmo. E por que aqui é 1? É porque existe uma aresta saindo do 3 e chegando no 2. Tá? Então, toda a combinatória associada ao grafo pode ser vista por essa matriz de adjacência. E a pergunta natural seria saber se nesse grafo existem movimentos periódicos, em que você parte de um vértice, percorre algumas arestas e retorna para o mesmo vértice. A resposta para essa pergunta é muito simples do ponto de vista da matriz de adjacência. Basta você pegar essa matriz de adjacência, digamos que você quer entender os pontos de período 17, 18. Você pega essa matriz de adjacência, calcula a 18ª potência da matriz de adjacência. Ela ainda vai ser uma matriz 3x3, mas com entradas muito maiores. E aí você calcula o traço da matriz, a soma das entradas na diagonal. Esse traço vai lhe dar exatamente a quantidade de órbitas, pontos periódicos de período 18. Tá? E a partir disso, é fácil calcular, não tão fácil, mas é notório hoje em dia, que você pode mostrar esse conceito. Que a quantidade de pontos de período N, ela não é apenas maior que 1, mas ela é exponencialmente grande. E o expoente que está aparecendo na sua estimativa é exatamente a entropia do seu sistema dinâmico. Então, isso é um fenômeno muito interessante, porque isso mostra que não apenas os pontos periódicos existem, mas que o seu crescimento é exponencialmente rápido. Tá? E por que você tem esse crescimento exponencialmente rápido? Eu devo dizer que a razão, mais uma vez, é porque você tem a entropia positiva. E entropia positiva, como eu disse, é um significado de que existe caos no seu sistema dinâmico. E é esperado que sempre que você tem caos, você tem muitos pontos periódicos. Tá? Então, isso conclui a parte 2 e nós vamos rapidamente finalizar com a parte 3, que é quantos pontos periódicos existem nos sistemas. Eu já dei um exemplo em que esses pontos periódicos você tem uma quantidade exponencialmente grande deles, mas eu devo dizer que existe um conceito conhecido hoje em dia em sistemas dinâmicos como hiperbolicidade, em que esse crescimento exponencial de pontos periódicos é ubíquo. Essa noção de hiperbolicidade você pode entender como um puxa e estica. Do mesmo jeito que um padeiro faz quando ele está preparando uma massa de bolo, uma massa de pão. Ele puxa, ele contrai e expande a sua massa várias vezes por um certo período de tempo até que exista uma mistura nessa massa. Quando essa mistura é realizada, nós estamos dizendo que a hiperbolicidade acabou criando uma certa caoticidade no sistema. Tá? Relacionando esse conceito de hiperbolicidade com os nossos bilhares que nós fizemos inicialmente,
Vocês podem se perguntar se os bilhares que eu apresentei, o triângulo e aquele bilhar convexo, são exemplos que exibem essa hiperbolicidade. E a minha resposta, como de todo matemático que sabe a resposta, vai ser não. Infelizmente, eles não têm a hiperbolicidade. Porém, eu vou mostrar um exemplo em que essa hiperbolicidade existe, que é quando a sua mesa de bilhar, ao invés de ser convexa, como estava sendo antes, é côncava. É côncava quando você está olhando de fora. Então, nesse caso, você tem a tal da hiperbolicidade. E por conta disso, mais uma vez, o crescimento de pontos periódicos é exponencialmente grande. Tá? Isso permitiu você obter um resultado muito recente, que foi também parte de um trabalho em colaboração meu com Carlos Mateus da França, que mostra que para esses bilhares você tem esse tipo de comportamento de pontos periódicos. E ainda mais recentemente, eu consegui, junto com 2 colegas, Hermeson Araújo e Marcelo Poletti, estender esse resultado para bilhares que, na verdade, não são planares, mas que vivem em qualquer dimensão. Tá? Pessoal, nós temos apenas mais 2 minutos, tá? Então, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a presença de vocês. Eu tinha só pouquíssimas coisas a mais para falar, que seria sobre fluxos geodésicos, mas eu gostaria de concluir dizendo que a busca por pontos periódicos foi o que motivou a criação de muitas ferramentas utilizadas no que é hoje conhecido como dinâmica simplética. E essa mesma pergunta também, quando você analisa do ponto de vista de fluxos, que é um outro objeto matemático que eu acabei não mencionando aqui, existe uma relação direta de estimativas sobre esses pontos periódicos que vêm motivadas por argumentos feitos na teoria dos números. Então, esses resultados são conhecidos como teoremas da órbita prima. E por que esse nome órbita prima aparece nesse contexto? É porque, como eu disse lá no começo, as órbitas periódicas servem como uma espécie de esqueleto à dinâmica, do mesmo jeito que os números primos servem como um esqueleto para os números naturais, tá? Então, é motivado por essa relação, por essas ferramentas da teoria dos números, que muitos desses resultados, essas estimativas muito mais finas sobre pontos periódicos, podem ser obtidas e ainda vêm sendo obtidas na matemática recente. Então, só para completar, que eu falei um pouco rápido demais, é que existe essa noção de homologia de Floer, que foi uma noção criada por esse matemático alemão Floer na década de 80, que ele estava motivado, uma de suas motivações era tentar provar o que é conhecido como a conjectura de Weinstein. E a conjectura de Weinstein, ela busca mostrar que para uma certa classe de sistemas dinâmicos, que são chamados fluxos de Hebb, você sempre tem pelo menos uma órbita periódica. E foi baseado nessa conjectura que muito desenvolvimento matemático foi feito na década de 80, 90 e no começo do século 21 e culminou com a prova da conjectura em dimensão 3 feita pelo matemático Clifford Taubes. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque pode parecer que os pontos periódicos eles são simples. De fato, eles são, mas mostrar que eles existem, a depender do contexto, é muito complicado. E isso acabou criando um grande desenvolvimento de matemática feita nos últimos 30 ou 40 anos. Tá? É fácil dar exemplo de um campo sem singularidades em S3 e sem nenhuma órbita fechada? Eu não
Eu não saberia dizer. Eu sei que em S3 tem uma coisa chamada fibração de Hopf, que talvez ela ajude a pensar nisso. Mas eu vou ficar devendo a você, longa.eduardo, a pergunta, tá? É possível apontar alguma aplicação? Bem, pessoal, essa pergunta sobre aplicações é uma pergunta que, em geral, a matemática pura não está tão preocupada. O que vai decidir sobre a possibilidade de aplicações são justamente os problemas concretos que nos rodeiam. De fato, a matemática, isso é parte da matemática aplicada, tá? Então, a matemática aplicada talvez seria a mais responsável para poder dar essa resposta sobre aplicações. Mas eu tenho certeza de que, até mesmo na teoria de controle, que é uma teoria que é muito utilizada em engenharia, esses tipos de questionamento sobre pontos periódicos são muito importantes para entender globalmente o sistema dinâmico que está em questão. Então, a partir dos pontos periódicos, você pode, mais uma vez, eles servem como esqueleto para que você entenda toda a dinâmica do seu sistema, e caso isso aconteça, você pode fazer aplicações, tá? Eu já vi, você pode colocar no YouTube, tem uns vídeos que mostram certos pêndulos invertidos, que é um pêndulo, ele faz assim, mas o pêndulo invertido é uma barra, que tem um movimento aqui, e ela é atrelada a um carrinho. E aí, a depender do movimento dela, o carrinho vai para um lado e para o outro, tentando equilibrar o pêndulo. Isso é um problema clássico de teoria do controle que pode ter a ver com essas aplicações de pontos periódicos, de entropia, de hiperbolicidade, todas essas noções que eu falei hoje para vocês, tá bom? Mais alguma pergunta? Infelizmente, as perguntas que foram feitas na primeira parte da live, eu não consigo mais vê-las aqui. Então, caso você tenha feito essa pergunta e eu não tenha respondido, você pode fazê-la novamente, que eu respondo. Aqui uma pergunta aqui para o Tiago. Como faz para se associar a SBM? É bem fácil. Você pode ir no site da SBM, www.sbm.org.br, e lá tem todas as explicações para você se associar a ela. Eu devo dizer que quem se associar à SBM acaba podendo comprar livros com um preço promocional, tá? E pelo que eu estou vendo aqui, o livro que foi lançado hoje, ele está com mais de 20% de desconto para quem é sócio da SBM, tá? Ok. Então, pessoal, só fazendo um resumo das coisas que eu acho importantes de que eu falei hoje, é que, para que servem os pontos periódicos? Eles são os exemplos mais simples de órbitas em um sistema dinâmico, e muitas vezes eles servem como uma referência, um esqueleto para você entender todas as trajetórias do seu sistema dinâmico em questão. Como gerar pontos periódicos? Existem várias maneiras. Eu dei uma aplicação que utiliza o teorema do valor intermediário. Uma extrapolação dessa ideia pôde provar o teorema de Charkovsky. Uma outra maneira que relaciona com os grafos, que é de fato a maneira com a qual as estimativas que eu falei no final da live podem ser obtidas, é que em muitos contextos, e isso acontece quando você tem a hiperbolicidade que eu mencionei, você pode construir o que é chamado de dinâmica simbólica. E a dinâmica simbólica nada mais é do que uma maneira de você representar o seu sistema, que muitas vezes é um sistema físico, biológico, econômico, a partir de grafos como aquele que eu mostrei na primeira parte da live.
E se você consegue fazer isso, eu mostrei para vocês que contar pontos periódicos no grafo é muito simples. Basta pegar a matriz, elevar ela a uma potência e calcular seu traço. Então, nesses contextos, você consegue identificar a existência de muitos pontos periódicos. Até de uma maneira muito eficiente, em que essa quantidade de pontos periódicos vai ser exponencialmente grande. E qual é a taxa de crescimento desse crescimento exponencial? É justamente dada por aquele terceiro conceito que eu falei, que é o conceito da entropia, que é o que mede o caos associado, é uma maneira de medir a complexidade do seu sistema dinâmico. Tá bom? Então, eu não estou vendo mais perguntas aqui. Foi feita uma pergunta para como dar entrada no mestrado da SBM. Bem, a SBM em si não possui um mestrado, os mestrados são ofertados pelas universidades. Então, essa pergunta ela pode ser mais especificada a depender de cada universidade, porque cada universidade tem a sua maneira de ingresso. Existe o Profimat, e no caso do Profimat, que é relacionado com a SBM, eu acho que existe uma prova que todas as pessoas que querem entrar têm que fazer, tá? É um ingresso nacional. Ok, pessoal, então vamos dar mais um tempinho para ver se aparece mais alguma pergunta, e caso não apareça, nós vamos finalizar por aqui, tá? Professor, a live ficará salva? Sim. Em primeiro lugar, assim que acabar, ela vai ficar no IGTV do Instagram da SBM. E aí, posteriormente, muito possivelmente na segunda-feira, ela já estará disponível no YouTube. E no YouTube vai ser mais fácil, porque nós vamos poder unir as duas partes em uma só. Então vai ficar mais tranquilo, tá? Como eu disse, né, essas estimativas todas, elas funcionam tanto para mapas, para transformações, quanto para fluxos. E nos fluxos as estimativas são um pouco diferentes, porque você tem que levar em conta que uma trajetória periódica num fluxo, o período dela é um número real. E aí, por conta disso, a contagem ela não é só uma exponencial, mas sim uma exponencial dividido por esse tamanho, por esse período que você está querendo calcular. E aí ela fica assim. Então, o número de órbitas periódicas de período de tamanho até t cresce exponencialmente rápido com respeito à entropia, mas você tem que dividir por esse tamanho t, tá? Por que eu falei isso? Eu só falei isso para ganhar um pouco de tempo para as outras perguntas, mas eu estou vendo que não tem mais perguntas, então eu gostaria de agradecer a todos pela disponibilidade de terem vindo aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com a live. Espero que de fato tenham aprendido um pouco sobre as 3 partes que eu mencionei, né? Para que, como e quantos. E nós vamos ficar por aqui. Agradeço mais uma vez a SBM pelo convite. E sigam as próximas lives da SBM, porque ela está com uma agenda muito boa de lives durante esse mês de julho. Tá bom? Um abraço a todos, um bom final de semana e até a próxima.